Bom dia a todos. Abramos nossas Bíblias para Lucas capítulo 6. Eu vou ler o versículo 24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Eu pude dar para os irmãos a primeira parte, que trata dos convertidos, tá? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados e bem-aventurados. 4. Vocês viram isso a partir do versículo 20 até o versículo 23. Tá? Bem-aventurados. Tá? São palavras maravilhosas. Esse é o evangelho, irmãos. Tá? Aí está no versículo, nesses versículos está o evangelho. E agora vamos para a segunda parte. Porque ao invés de bem-aventurados, vem os ais. Né? Ai de vós. A Bíblia repete isso várias vezes. Olha, irmãos, hoje o povo não gosta de ouvir isso, não. Eles gostam de mensagem de autoajuda, que vai encher o coração das pessoas, deles de prazer, que mensagem bonita, como é agradável. O povo gosta disso. E estão atrás dessas coisas. Tá? Autoajuda. Mas a Bíblia trata dos ais de Deus também. A Bíblia fala do céu, fala do inferno. Fala dos salvos e fala dos não salvos também. Então, não tem outro jeito, queridos irmãos. Tá? Então, vamos falar dos ais. Porque se os homens não souberem dos ais de Deus, como é que eles vão acordar? Então, tem determinadas pessoas que precisam de uma ducha fria, né? Estão dormindo tanto. Outros, na realidade, no Novo Testamento, nem fala tanto de dormir, fala, estão mortos. Precisa da intervenção de Deus. Tá? Então, queridos irmãos, em nossos dias está assim. O povo não gosta de ouvir. Mas da mesma maneira que Deus apresentou as 4 bem-aventuranças, ele vai apresentar os 4 ais. E começa com exatamente o oposto de pobre. Está vendo o versículo 24 aí? Ai de vós, quem? Os ricos. Está vendo? Então, nós temos agora, irmãos, que cuidar nossa mente. Tá? Porque é da natureza humana pegar textos bíblicos e isolar o texto. É perigoso isso. Tá? Eu abro a Bíblia e leio ali. Ai de vós os ricos. Aí eu começo a entender que Deus está atacando os ricos de Ribeirão Preto, do Brasil. Tá? Não está falando de riqueza material. Nós já vimos isso. Tá? Está falando aqui de outro tipo de riqueza. É uma riqueza jamais vista pelos homens. É uma riqueza do coração. Tá? Então, lembremos-nos disto. Por favor. Lembra aquele hino que nós cantamos hoje? Hoje aos contritos outorga. Aquele hino 126. Né? Deus é Deus dos contritos, irmãos. É Deus daquele tipo de pessoa que se humilha. Pode ser uma pessoa muito pobre materialmente. Ou pode ser uma pessoa muito rica materialmente. Para Deus ele é pobre. Vamos pensar aqui no homem mais rico de Ribeirão Preto. Que se humilha perante Deus. Ele é considerado por Deus como pobre. Porque ele se viu pobre lá dentro. Ele diz o quê? Eu não tenho nada de Deus no meu ser. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não tenho nada no céu. Esse é o pobre que a Bíblia fala. Está vendo? Então, queridos irmãos, Deus lida com o coração. Ele não lida com a aparência. Tá? Não lida com a aparência. Tá bom? Então vamos lá. É nesse espírito de entendimento bíblico que nós chegamos nesses versículos aqui, para tratar sobre o rico. Tá bom? Outro detalhe aqui é que este tema, este assunto, irmãos,
é incrivelmente oportuno, é do momento. Porque eu diria para os irmãos que até dentro das igrejas está cheio de pessoas ricas. Eu preguei domingo à noite passado sobre a igreja de Laodiceia. Igreja de gente rica. Não estou falando de gente rica de possessão. Sim. Mas é a situação calamitosa de nossos dias. Está cheio de pessoas que dizem, eu vou para o céu, estou salvo. Olha que bênção. Mas sabe, Jesus olha para elas e diz o quê? És miserável, pobre, cego e nu. Porque nunca me conheceste. Ele diz também lá naquele texto impressionante, revelador. Ele diz, eu disciplino a todos quanto amam. Você pode notar, o falso crente nunca é disciplinado. Nunca. A vida está indo bem. Ele está tudo jóia. Estou sendo abençoado. Olha a minha vida financeira, está indo bem. Né? Porque não tem provação. O que eles querem, tem. O crente não. O crente é provado, sua fé é ali, passado por aperto. Né? E é assim, queridos irmãos. Deus nos põe em cavernas escuras na vida. Nessa linguagem que vocês podem entender. Aquelas cavernas escuras, e ele diz, eu estou contigo, pode avançar. Então você olha lá na frente, e parece que não vai terminar a escuridão, aí você vê aquela luzinha lá acesa, ali que está a saída da caverna. É assim que o crente vive. Então, vamos então ver os ais de Deus. O termo ai é aquele termo de ameaça. É como se Deus estivesse falando, maldito. Puxa vida, né? Maldito. Ele fala muito isso no Velho Testamento. Ai de vocês. É um tipo de uma ameaça, irmãos. Eu já falei para os irmãos que minha mãe usava essa expressão, ai de tu. Quando ela ameaçava dar uma surra na gente, quando a gente era pequeno, ela usava essa expressão, ai de tu. Né? Deus também fala assim. E o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele fala, ai de vós os ricos. Ok? Olha, irmãos, vamos tratar sobre isso? Vamos tentar esclarecer para vocês? Porque está mostrando exatamente o contrário de pobreza. O que mais queremos aqui na igreja é gente pobre. O que mais quero ver é lotando de almas pobres aqui, que querem os céus. Milhares querem entrar no céu sem passar pela cruz. Milhares querem entrar lá. E não vão entrar, queridos irmãos. Não tem jeito. Não vão entrar no céu. Sem passar pela cruz, eu já falei sobre isso, já mencionei sobre isso. Não tem condições. Eu tenho que assegurar que o meu cordeiro morreu por mim. Eu não entrarei no céu com diploma de batismo. Eu não entrarei no céu com o diploma de alguém que estudou teologia. Eu só posso entrar se eu fui justificado. Se Cristo me purificou, se eu recebi o perdão de Deus, se eu entrei na presença dele contrito e confesso, do contrário, não entrarei. Fica bem entendido isto. Tá bom? Então vamos lá. Quem são os ricos? Ele diz aqui no texto, vamos olhar bem. Ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Você já tem. Está vendo? Em outras palavras, está dizendo, o mundo dá para você o que você quer. O mundo tem a consolação. Os crentes buscam de Deus. Os ímpios buscam do mundo. Então vamos lá, queridos irmãos. O que seria isto? Definindo o que significa ser rico na linguagem de Deus. Por favor, aqui lança fora o que Davi pensa. O que outro pastor pensa. Aqui é o que Deus fala. Tá bom? Então nós vamos, irmãos,
como quer ajuntar todos nós assim e vamos compenetradamente entrar na sala de aula de Deus. Todo mundo com tremendo, né? Deus me ensina. Eu não quero sair daqui da igreja sem entender tua palavra. Eu quero luz para compreender isso. Será que eu sou rico ou sou pobre? Eu quero tirar aqui da convicção para os irmãos baseado na Bíblia. Tá bom? Se você for uma pessoa contrita, quebrantada, veio a Cristo por causa da palavra, querendo dele segurança eterna, certeza de salvação, de que ele lhe purificou, de que ele remiu você dos seus pecados, você é um herdeiro do céu. Pode ter certeza disso. Nada lhe tirará. Às vezes, minhas pregações são duras para gerar convicção. Tá bom? Eu não quero ninguém balançando na vida, titubeando. É salvo ou não é? Porque se você for rico nas suas atitudes para com Deus, você está perdido. Vamos lá. Riqueza na Bíblia é definida de que maneira? Como é que eu posso saber o que é riqueza? Vamos lá. É uma posição de orgulho, presta atenção na minha definição, posto pela liderança do pecado no coração. E este pecado na liderança do coração torna o ego como se fosse um Deus. Vamos tentar explicar para os irmãos? Vamos lá. Eu quero que os irmãos põe assim alguma coisa em Lucas, um papel. Se você tem essa fitinha na sua Bíblia, coloque a fitinha para você não perder. E vamos adiante comigo na carta de Paulo aos Romanos. Bom, então você vai passar Lucas, João, Atos e aí entra em Romanos. O capítulo 6. Eu vou mostrar aqui neste capítulo para os irmãos que o pecado não é meramente algo assim que aquele fulano de tal roubou, fulano de tal assim mentiu, adulterou. Não é meramente isso, é pecado. Mas a Bíblia chama os atos do pecado de iniquidades. Certo? Ficou bem claro isso? Quando você vê os homens pecando, ou nós mesmos crentes, são chamados iniquidades. Agora, o que é o pecado? Tem que ter, para ser um pecador, tem que ter um rei na vida. Que reinado é esse? Note aqui no capítulo 6. Veja o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A primeira lição aqui, que eu quero mostrar para os irmãos, é que Deus dá uma ordem aqui. Pare de reinar o pecado em vosso corpo mortal. Está falando para os crentes, por favor, isso aqui é para os crentes, tá? Porque está falando do corpo mortal, tá? Tá vendo aqui? Diz, não reine mais. Parou. Por quê? Qual foi o problema? A diferença é que o crente, com ele, o pecado foi tratado aonde? No coração. Quando Deus retira o pecado de governar, olha, rei, tirou o trono, tira a liderança. Está vendo o versículo aí? Os irmãos estão empenhados no versículo 16 ou versículo 12? Não reine. Está falando com crentes. Está vendo? Agora note outra coisa nesse versículo. A palavra pecado não está no plural, está vendo? Está no singular. Pecado, não pecados. Por quê? Porque aqui ele é o rei no coração. Quem é que reina no coração do homem mundano? Quem é que reina no coração daquele que é orgulhoso? Que vive sem Deus no mundo? Quem é? É o pecado. Não é o diabo, irmãos. O diabo é usado pelo pecado para comandar a vida das pessoas no mundo. Mas se o diabo fosse preso hoje, colocado lá no abismo, amarrado lá, os homens mudariam? Não. Porque a liderança é do pecado.
é o pecado, aquela chefia na vida, dominando a boca, os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés. Todo ser do homem é consagrado ao pecado quando ele está no pecado. O caso do crente é diferente. O caso do crente é o pecado, ele está dito para não reinar mais no corpo. Está vendo? Então nós temos problemas, irmãos, com o nosso corpo. Está vendo? É aquele comando do corpo querendo saciar sua sede de iniquidade. Então o crente passa por perigos. É por isso que eu falo, crentes, orem, vão à presença de Deus, gastem tempo na Bíblia, porque vocês vão ser revigorados na fé. Mas com o incrédulo, não. Eu vou mostrar mais algo aqui. Veja o versículo 18. E uma vez libertados do pecado, está vendo? Falando com os crentes. O homem incrédulo não é. Está vendo? Ele não é libertado do pecado. Então, fostes feitos servos da justiça. Agora, os irmãos vão perceber comigo aqui no versículo 19, quanto isso é mais abrangente ainda. Veja, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Aqui está falando com quem? Com crentes. Vocês são fracos, irmão. Aqui não tem nenhum crente que é melhor do que outro. Todos eles são fracos. Eu, você, qualquer irmão. Então, cuidado com a natureza carnal. Veja, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Agora veja bem, está falando aqui do tempo que nós éramos incrédulos. Nós oferecemos nosso corpo, os membros, para a escravidão de quê? Da impureza. E da maldade para o quê? Maldade. Os irmãos percebem então que no pecado, na liderança do pecado, não tem melhora? Você não pode pegar um homem no pecado e falar, vou colocar você naquela igreja. Você vai ser membro daquela igreja. Vou fazer você de um discípulo. Vou discipular você. Vou ensinar a Bíblia. Vou ensinar os corinhos. Você orar. Não vai mudar. A maldade continua lá dentro, porque o problema é no coração. Está vendo aqui? É de maldade para o quê? A maldade. Não tem jeito. O pecado domina você dentro de uma igreja, dentro da sua casa, com a Bíblia na mão. O pecado domina se você não é crente. Está vendo? É esse tipo que Jesus chama rico. Ai de vós, os ricos. Então, se pelo Evangelho não atacar essas coisas, como é que as pessoas vão a Cristo? Eles estão procurando uma igreja, tá? E tem elementos perigosíssimos no mundo que estão dizendo, eu sou convertido agora. Eu sou convertido. Eles entram numa igreja e dizem, para aliviar, para ninguém ver os atos maldosos deles, eles entram numa igreja e dizem, sou convertido, somos convertidos. Está vendo o que está acontecendo? Então, queridos irmãos, eu acho que eu ajudei vocês, mostrando quem é rico. Mas eu tenho uma outra passagem, eu vou falar de cor para vocês. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. O que é o império, irmãos? Os irmãos já ouviram falar do Império Romano? É império. E no império tem um imperador. Aí você não tem vontade própria. É o imperador que faz. No caso do homem no pecado, ele tem um imperador dominando a vida dele, o coração dele. Então, resumindo tudo, colocando em poucas palavras, é o seguinte: Deus lida com o homem no coração. Se não for tirado o coração duro dele, obstinado, rebelde, inquebrantado, orgulhoso, assassino, cruel, soberbo e revoltado contra Deus, ele continuará sendo rico e vai para o inferno assim. Está vendo?
Então vamos lá. Uma vez definido, a gente pode voltar e explicar Lucas capítulo 6. Agora vamos voltar ao texto. Porque eu quero que os irmãos se mantenham, vamos dizer assim, presos ao texto. Vamos lá? Definindo a riqueza na alma. Então vamos lá. Eu quero deixar bem claro para os irmãos. Não está referindo a possessões materiais. Não está, irmãos. Não. Os irmãos, quando Jesus deixou a casa de Zaqueu, lembra? Antes de se tornar um crente, Zaqueu era um homem amante da riqueza. Amante. Ele era dominado por aquilo. Mas quando Jesus saiu dali, ele deixou um homem totalmente diferente. Sabe o que Zaqueu falou? Se eu roubei de alguém, se eu extorqui alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Está vendo o que um convertido faz? Jesus não tomou as riquezas, não falou para Zaqueu, pega e dá tudo para os pobres. Ele lidou com o coração de Zaqueu. Ao lidar com o coração de Zaqueu, lidou com tudo. Está vendo? Hoje elementos que roubam os outros, que mentem descaradamente, entram na igreja, sou salvo. Restituiu 4 vezes mais o que você fez? Voltou atrás e tratou com seus pecados? O que você fez com os outros? Está no seu coração aquele quebrantamento tão forte que quando você lembra do seu passado, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Hoje não há mais pranto nem temor dentro da igreja. Se não lidarmos, irmãos, a pessoa sai da igreja e volta para suas práticas iníquas, escondidas do pastor, não de Deus. Então não trata de possessões materiais. Abraão era rico, mas aquilo não dominava a vida dele, porque ele sabia que vinha de Deus. Olha a vida de Jó. Jó era riquíssimo, era um príncipe no meio do povo, todo mundo tinha inveja de Jó, do que ele tinha. Mas era um homem completamente livre de domínio do pecado no coração. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele tornou isso um culto a Deus. Pronto. Então, queridos irmãos, vamos lá. Nem sempre o rico na alma terá riquezas nas mãos. O que eu quero dizer com isso? Você pode chegar para uma pessoa bem pobre, está ali, talvez catando alguma coisa na rua para ter o seu sustento. Mas ele é rico na alma. Porque Deus vê o coração. Ali ele, olhando para o outro rico, querendo as riquezas deste mundo, tá? E olha, irmãos, que coisa. E notem, queridos irmãos, veja bem o perigo que há quando nós lidamos com aparência. Fulano de tal é pobre, quem sabe ele vai se converter. Tem nada a ver. A riqueza é tão grande no coração de um homem estupidamente rico, quanto de alguém estupidamente pobre. Está vendo aí? Tem diferença. Os desejos deles é a mesma coisa. Tá? Vamos adiante. O que se refere a isso? Refere-se àquela disposição de ter tudo. Eu quero uma casa bonita. Eu quero dinheiro. Eu quero posses. Eu vou jogar na loteria. Eu quero ter tudo em mãos para eu poder viajar. Um homem dirá, eu quero ter as mulheres que eu quero ter. Quero passear. Quero, vamos dizer assim, ter festa. Quero ter meus amigos, beber à vontade. Sabe o que é, irmãos? É aquele desejo de ter o mundo inteiro para si e ele nunca está satisfeito. O coração dele é como um saco furado. Nunca cabe tudo, sempre está assim pedindo mais. Esse é o soberbo, como diz lá em Abacuque. A alma dele não está satisfeita, ele é torto na alma. E é torto por fora.
Ele olha para tudo, ele nunca está satisfeito. Olha o rico, ele está querendo mais e mais e mais e mais. Então, entra as funções das riquezas materiais? Entra sim. Porque você vai ver um rico lá na casa lotérica, jogando. Você vai ver um rico lá na televisão, usufruindo do que ele gosta. Você vai ver um rico amando comida e bebida, amando seus amigos. Você vai ver um rico gozando de saúde, fumando, falando das suas perversidades sexuais. Você vai ver o rico dormindo até tarde no domingo. Não querem adorar a Deus. Você vai ver. Isso é, materialmente falando, rico e pobre, mesma coisa. Não tem diferença. Também, irmãos, o rico na alma, ele vê que ele é dono e tem direito de possuir tudo. Se ele é uma pessoa boa, não rouba de ninguém, sabe qual é o problema do rico aqui? É que ele não dá glória a Deus. Ele é ovacionado pelo mundo. Os irmãos lembram daquele rico que foi a Cristo? O Zaqueu está narrado ali em Lucas 19. Esse homem está narrado em Lucas 18. Então vocês já podem encontrar os dois ali. Em Lucas 18 vem aquele moço, rico, querendo dizer a Jesus Cristo: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele perguntou. Quando ele fez essa pergunta, obviamente, ele estava querendo alguma coisa. Né? Será que ele estava querendo o céu? Não. Ele não estava querendo o céu. Ele estava querendo se mostrar. Quando Jesus falou para ele, como Jesus conhecia o coração: olha, você tem feito isso, guardado mandamento, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás. Ele disse o quê? Qual foi a resposta dele? Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Parecia, um candidato certo para o reino, né? Mas ele estava se mostrando. Ele estava querendo dizer: o que é que o senhor quer? O senhor quer um dinheirinho para ajudar aí no seu trabalho? O que é que Jesus falou? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Olha onde Jesus foi. Ele foi exatamente no ponto certo. Mexeu com o ídolo dele. Olha, queridos irmãos, você quer ver o homem pular de raiva? Mexa com o ídolo dele. Qual é o ídolo daquele homem? Riqueza. Está vendo? Jesus, pega a sua riqueza. Dá tudo. Você não quer um lugar, você não quer uma herança no céu? Você não quer ter riquezas eternas? Dá tudo. E vem e segue-me. Está vendo? O Senhor Jesus não falou assim com Zaqueu. Jesus foi para salvar Zaqueu. Para ele, aquele outro moço, não. Jesus falou: trate com seu ídolo. Você tem um ídolo no seu coração. Joga ele fora. Você vive para isso. Você ama esse ídolo. Você odeia Deus. Que coisa. Aí o que aconteceu? Ele deu as costas para o Senhor e foi embora. Não era isso que ele queria. Então ele não queria nada no céu. Está vendo? Quando você quer um tesouro, você vai atrás daquilo. É verdade? Então, queridos irmãos, o que acontece é que o rico, ele segue o rei dos orgulhosos. É isso que o pecado faz. Cada homem rico no pecado, ele é um diabo separado. Um diabo individualmente. Qual é o desejo de Lúcifer, irmãos? Do diabo? Qual é? Ser igual a Deus. Ele quer tudo para ele. Ele quer o mundo para si. Ele quer conquistar tudo, o trono de Deus. E o homem no pecado não é a mesma coisa? Sim. Qual é o desejo infame do pecado? O desejo sórdido do pecado? Ser igual a Deus.
Eu vou te desafiar. Eu vou viver como eu quero. Eu não vou para a igreja coisa nenhuma. Eu não vou ler a Bíblia coisa nenhuma. Não vou me converter a Cristo. Eu vou viver como eu quero. Pensar o que eu quero. Sou dono do meu nariz. Vou viver dessa maneira. Isso é diabólico. É querer ser igual a Deus. Essa é a infâmia do pecado. É isso que impulsiona o pecado dentro do homem. Querer ser igual a Deus. Então, ele não importa, o rico não importa se Deus está vendo. Ele não importa com a onisciência de Deus, com a onipresença de Deus, nem com a onipotência. Ele acha que ele tem um braço forte para desafiar Deus. Ele não importa com a santidade de Deus. Ele não importa com o juízo de Deus. Tudo o que ele quer de Deus, ele busca nos ídolos dele. Porque os ídolos dão ilusoriamente o que eles acham que amor, benevolência, pode ir. É por isso que os ímpios, os ricos, dizem, vai com Deus. Qual Deus? O Deus que vai contigo para abençoar sua vida, seu negócio no pecado? Que coisa! Então, queridos irmãos, veja, não há lugar também no coração do rico para render graças ao Senhor. Nesse período que minha irmã estava sofrendo com a enfermidade do filho dela, e os médicos não estavam dando mais esperança para ele. Era muito sofrimento para minha irmã. Ela amava seu filho. Amava mesmo. Eu pude conversar com ela um pouco. Eu sei que aquele momento é um momento de dor. Dizem que não tem coisa pior para um pai ou uma mãe do que perder um filho. Ela falou, vamos reunir e vamos glorificar o Senhor. Faz um culto agora. Glória a ti, glória a ti. Tudo está em tuas mãos. E ela fez. Ela sofre. Quem que não sofre? Quem que não chora? Mas ela pôde glorificar seu Deus. Deus o tomou meu filho, levou. Eu falei para ela, Florinda, você é uma crente. Porque você conhece o crente nas aflições. Quando ele pode, no poder da fé, arrancar dos gemidos lá dentro, louvores, glórias, ações de graças ao Senhor seu Deus. Esse é um crente. O homem rico não faz isso. Ele não consegue. Ele reclama, ele fica bravo, ele se revolta. E ele busca esperança no mundo. É assim o rico, o dono das coisas que ele tem. Então a vida está muito boa enquanto ele tem o que ele quer ter. Mas ao passar por períodos terríveis, quando pequenas chamas da ira de Deus começam a queimar sua vida, ele salta, pula de raiva. Você não vê o crente, o homem pobre, numa igreja pulando, dançando, gritando, fazendo danças dentro da igreja, cantando música sem qualquer sentido. Você vê o crente adorando a seu Deus, em meio às lutas, dificuldades. E às vezes, ele louva o Senhor, porque só Deus sabe o que ele passa. Só Deus conhece as aflições. Sua alma. Vamos agora para definir o viver do rico. Vamos definir o viver dele. Em primeiro lugar, ele preserva sua vida e não quer perdê-la. Olha que coisa. A função do rico é não perder o que ele tem. Ele faz de tudo.
Ele cria seus ídolos. Ele invoca seus deuses. Quando ele se vê cercado de tantos evangélicos, ele busca os evangélicos. Ele vai aos cultos. Ele quer bênção. Pode notar. Hoje os cultos são feitos para atrair pessoas assim, que querem buscar um ídolo melhor. Querem. Olha, queridos irmãos, ele não quer perder. Não. Como é que eu vou perder minhas riquezas? Então, veja bem, ladrões vêm, roubam. A doença vem, rouba. A morte bate a porta da sua vida. E ele vê ali o perigo de perder tudo. Está vendo? Então o rico, onde ele vai buscar socorro? Ele não quer perder. Lembra que Jesus falou? Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Está vendo? Está vendo o que acontece aqui? Não está falando perder meramente depois da morte. Vai acontecer isso. Mas ele perde aqui. Ele vai perdendo. Quando você quer segurar a sua vida, porque a vida consiste para você de riquezas materiais, de bens e possessões, de usufruir desta vida com essa alegria banal, você vai perder. E tem tudo ao derredor para... Notem, irmãos, quando Deus acionou o diabo para tomar o que tinha de Jó, Deus simplesmente, pode ir, só não toque na vida dele. Satanás foi, abriu, como quer, abriu as jaulas dos caldeus, dos ventos, das tempestades, de tudo aquilo que podia atacar e destruir o que Jó tinha. Está vendo? O mundo é assim. Você quer o mundo, você vai perder. Porque não dá alegria. Só dá momentaneamente. Depois acaba. Olha o que acontece. Você quer ganhar a vida, você vai perder. Se você quer perder a vida, você vai ganhar. Está vendo a diferença? Olha como ele diz aos crentes. Você quer perder a vida? Você vai ganhar. Não é o caso dos ricos. Os pobres, eles perdem. Mas eles terminam ganhando coisas eternas. Os ricos ganham e perdem coisas preciosas. Aqui. Em segundo lugar, quanto ao rico, ele foi elevado às alturas do orgulho. E de lá veio o que o dono deste mundo pode lhe dar. Sempre, irmãos, no mundo, no tocante às riquezas deste mundo, tem alguém que é superior. Tem alguém que é superior? Tem. O diabo é superior, nesse caso. Então vai ser elevado. Lembra que Jesus foi tomado pelo diabo e foi elevado às alturas para ver o mundo lá em cima? Nota, quando eu sou elevado às alturas para ver o mundo lá de cima, eu estou dando as costas para Deus. Está vendo? Está vendo? Olha o que acontece. Satanás faz isso com todos. Você quer o mundo? Eu te dou. Está aqui. Judas quis moeda de prata? Aqui, 30 moedas de prata. Naquele tempo, muita riqueza. Tá? Aí o que você quer? Você quer? Toma. O que você quer, você vai receber. Ou para o desastre eterno, ou para o bem eterno. Tá? Então, onde estão as riquezas? As riquezas estão em torno daquilo que é paixão da carne. O que você quer? Riquezas? É paixão da carne. Você está atrás de ter o que o mundo pode dar. Satanás oferece. Se você não tem domínio sobre essas coisas, Satanás tem uma televisão, tem cinemas, tem filmes, tem de tudo para ocupar seu tempo, para encher ainda a alma de lixo, de mentiras. E sua alma vai sendo arruinada. Eu sempre tenho pregado aqui que quando nós buscamos o mundo, arruinamos a alma, irmãos.
ela fica opressa lá dentro, ela fica como se amarrotada lá dentro, ela fica pisoteada lá dentro. Você está buscando o mundo, você vai ver como o mundo encharca a sua vida, encharca mesmo. E cada vez que passa, cada vez mais que você vai dando esse prazer ao mundo, do mundo, recebendo os prazeres dele, você nunca terá condições, coisa nenhuma, de querer coisas eternas. Está vendo? Gaste, passe tempo, enchendo a alma de imundície, de mentira. E você verá. Também não é só isto. Tem a paixão dos olhos. O que você gosta de ver. Ah, você nunca quis a glória de Cristo? Nunca. Não tem colírio para os seus olhos. Colírio espiritual. Para você ver as grandezas de Deus. As maravilhas de Deus. O que Ele fez para salvar perdidos. Você não tem isso. Então você vai buscar no mundo. As grandezas do mundo. Os paraísos deste mundo. Você vai gastar o que tem para isso. Você não tem nada no céu. Você não vai ver as glórias eternas lá. Então, veja o que acontece. Paixão dos olhos. E tem o pior de tudo. Chama soberba da vida. É o ideal do diabo. Está vendo? O diabo não sofre o problema de concupiscência da carne. Porque ele não tem carne nenhuma, ele é espírito. Mas ele tem a soberba da vida. O que ele mais quer. Soberba da vida. De querer ser igual a Deus. E é isso que a riqueza na alma dá. Eu quero ter fama. Eu quero ter prazeres. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que todo mundo saiba que eu não dependo de ninguém. Puxa, que coisa. Até o rei se serve do campo. O rico se serve do pecado. Olha que coisa, queridos irmãos. Que tragédia do pecado. Também, queridos irmãos, a coisa é tão profunda que eu quero dar para os irmãos isso aqui. Não há lugar, todo o seu corpo, digo, é usado para usufruir dessa riqueza. Nada do homem rico é dado a Deus. Nada. Suas mãos são usadas para servir ao pecado. Está vendo? Seus pés eles estão prontos a ser guiados pelo pecado. Para onde eu vou? Eu vou para o trabalho, porque eu vou ganhar dinheiro para viver. Está vendo? Não dão glória a Deus. No dia do Senhor, eles não têm coragem de guiar a família para a casa de Deus, e guiar seus filhos. Durante a semana toda e no domingo, usam seus pés para ir para onde eles querem. O dia do Senhor é usado para suas vantagens. E muitos até vêm desafiando a Deus, usando o dia do Senhor para ganhar dinheiro. Que coisa. Que tristeza, queridos irmãos. Esse é o rico. Todo o seu corpo. Olha a boca dele. O que ele fala? Essa semana, eu fui fazer compra no Saveago. E fui no açougue. E pedi ao moço para procurar. Foi na semana passada, acho que foi. Não, foi nessa semana sim. E ele, depois que ele pegou a carne, ele disse uma frase tão feia. Tão feia. Para mim. Imoral. Eu disse para ele, da boca de um homem, nunca deveria sair isso. Ele ficou tão quebrantado. Ele falou, me desculpe. Eu falei, é o temor de Deus que faz o homem fugir do mal. Olha, queridos irmãos, a boca do homem no pecado, o que é que sai de lá? Olha os olhos dele que ele procura. Por isso que vive atrás de coisas no cinema, na televisão, na internet, para saciar sede sexual. Olha como ele usa o órgão sexual dele para maldade, para suas ímpias paixões.
E podem avançar em coisas tremendamente perigosas. Maltratar crianças, filhos dos outros. Olha as moças, como elas usam seus corpos, atrevidamente, para atrair a atenção sexual dos homens. O mundo é assim. É o Deus que reina no coração do ímpio. O Deus que é chamado pecado. Maldade para maldade. Você não vai mudar o homem. Não. É como uma batata podre. Vai apodrecendo os outros também que estão juntas. Também não há nele gratidão. Pode olhar. Ele vai inventar um Deus para agradecer. Você não vê o ímpio, o rico, adorando a Deus na hora da refeição. Nem a Deus pelo sono, pelo corpo, pelos problemas que ele passa. Ele passa. Não tem isso. Não há gratidão, não há culto no coração do rico. Não há. Então, para que a igreja? A igreja, para ele, hoje, com esta onda de maldade, onde ele vai curtir o que ele gosta. Tá? A mensagem que ele gosta, as músicas que ele gosta, e usar o nome de Deus em vão. Também nunca estará satisfeito com aquilo que tem. E seguirá a sua vida ímpia. O ímpio nunca está contente. Um novo dia para ele é um novo desafio de ganhar mais. Nunca está. Como havia dito, as ambições dele é como um saco furado. Nunca enche, irmãos. Nunca está contente. Está vendo o que a riqueza faz? E olha o que a Bíblia diz. Os pés deles são velozes para derramar sangue. São os ricos assassinos em potenciais? Em potencial? Sim. Potencialmente sim. Por quê? Porque o rico no coração, ele quer ser o único do mundo e possuir tudo. Ele nunca está contente com os bens que Deus deu, com sua esposa. Ele quer as mulheres do mundo. A mulher dele, dominada também pelo pecado, gostaria de ter todos os homens. Os filhos, a mesma coisa. As moças também. Então, qualquer coisa que ameace as riquezas dele, ele está pronto a matar. Por isso que em Romanos capítulo 3 diz, são seus pés velozes para derramar sangue. Alguém pode me dizer, pastor, o senhor foi demais nisso. Não fui. Deixa Deus soltar os ímpios e você verá o que ele é capaz de fazer. Eles são atrozes. Eles têm armas apontadas contra Deus. São os seus pés, sim, velozes para derramar sangue. Não fizeram isso na cruz? Fizeram. Não gritaram de lá, crucifica, mata o Cordeiro de Deus. Não queremos ele. Se quiseram matar o Senhor Jesus Cristo, por que não querem matar uns aos outros? Oh, queridos, essa é a situação. Eu queria terminar esta primeira parte aqui, mas fazendo um contraste entre o rico e o pobre. Eu tenho apenas 6 minutos. Eu vou tentar fazer isso. Primeiro, o rico se elevou. O pobre se humilhou. Está vendo a diferença? O rico subiu, o pobre desceu. Veja os 2 ladrões na cruz. Um desceu em humilhação, o outro subiu em soberba. Depois o outro foi para o céu, o outro desceu para o inferno. É Deus anunciando o perigo que virá. Pois virá dele mesmo.
É Deus mostrando que não há solução para o rico. Eles amaram as suas vidas. E o que vai acontecer? Eles vão perder. Milhões e milhões de ricos partiram para o inferno. Perderam tudo o que ganharam. Mas mesmo assim lá no inferno, eles estão gritando com raiva de Deus, querendo voltar para as suas riquezas do mundo. Se tirasse os ricos do inferno, eles voltariam para as suas práticas malignas. Deus arrancou deste mundo e colocou no lugar certo, para nunca mais sair. E depois os jogará no lago de fogo. O pobre não, se humilhou. Deus o levou para a glória eterna. Essa é a diferença entre o rico e o pobre. Ó, que Deus chame pecadores hoje ao arrependimento. Hoje, que a misericórdia dele inunde Ribeirão Preto, o Brasil inteiro, para mostrar essa verdade aos corações. Corra para Cristo, não tem outro jeito. Se humilhe, lance fora os seus pecados. Corra para Cristo, caia aos pés do Rei. Ele é o dono absoluto de tudo. E a glória é somente dele. Então saia do pecado, antes que seja tarde demais. E aos que se empobreceram, ó, que riqueza Jesus tem dado ao povo dele, para a glória dele.